Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A despedida do amigo. Saudações, Luciano. Eu acredito que a gratidão de um amigo pode superar todas as barreiras, até mesmo as do sobrenatural. Meu nome é Stefânia e eu sou da cidade de São Paulo. Essa história que eu vou contar aconteceu com meu irmão no ano de 1986. Na classe do meu irmão havia um rapaz chamado Daniel, muito tímido, alvo de zombarias e maldades por parte dos adolescentes, como é comum nessa fase da vida, quando encontramos alguém mais reservado. Meu irmão, incomodado com aquela situação, se aproximou de Daniel e eles se tornaram amigos. Com o tempo, ele descobriu o quanto a vida de Daniel era difícil em todos os aspectos, uma vez que ele era um jovem voltado para as artes, sendo músico, poeta e, em muitos aspectos, diferente dos padrões da sociedade da época. Daniel não se saía bem em disciplinas que exigiam esforço físico, uma vez que ele priorizava suas atividades artísticas. O pai de Daniel, juntamente com o avô, eram donos de um centro espírita na cidade e ajudavam jovens em busca de orientação espiritual. Entretanto, o que a maioria das pessoas não sabia era que esse homem que ajudava os outros era extremamente controlador e violento com seu próprio filho, cobrando-lhe um desempenho excepcional nos esportes. Se Daniel não atingisse os objetivos, ele era sujeito a severas punições, inclusive espancamentos, enquanto o restante da família fazia vista grossa, ignorando os abusos. As faltas na escola de Daniel eram frequentes devido às surras que ele sofria do pai. Nossa casa tinha 3 andares e a porta do quarto do meu irmão dava para uma escada. Certo dia, por volta das 4 da tarde, minha mãe e eu saímos de casa sem avisar o meu irmão que estava estudando em seu quarto. Ao retornarmos, notamos que meu irmão estava agindo de forma estranha. Ele nos contou que seu amigo Daniel havia aparecido em casa pedindo leite, pois estava com dor de garganta. Meu irmão não conseguiu dar o leite a ele, já que quando saiu para buscar, Daniel havia ido embora. No momento não demos muita importância ao ocorrido, pensando que ele estivesse em pânico porque precisava mostrar o seu boletim ao pai e temia a reação dele devido às notas baixas em educação física e esportes. Mais tarde, o telefone tocou e era alguém da escola informando que Daniel havia tirado a própria vida por volta das 4 horas da tarde. Ele deixou uma carta de despedida, mas nunca descobrimos o conteúdo dessa carta, mas sabíamos que ela era destinada ao pai. Meu irmão ficou muito afetado pela tragédia e nós ficamos chocadas com todas essas revelações que vieram à tona posteriormente e o fato de Daniel ter visitado a nossa casa momentos antes dele cometer esse ato extremo. No velório, notamos que a expressão no rosto de Daniel no caixão era séria e fechada. Após a cerimônia, voltamos para casa. Durante a noite, meu irmão nos contou que o Daniel o havia procurado para pedir leite, pois estava com dificuldade para engolir e estava com dor na garganta. Meu irmão ficou muito assustado e ele contou que correu para procurar a minha mãe sem saber que nós havíamos saído. Ele disse que quando chegou, o Daniel já havia desaparecido. Mais tarde, meu irmão desceu até a cozinha, preparou um copo de leite, bebeu e foi dormir. Durante a madrugada, meu irmão teve uma visão com o espírito de Daniel que voltou e agradeceu pelo leite que o ajudou a aliviar o desconforto na garganta.
Depois, ele se despediu do meu irmão e agradeceu por ter sido seu amigo nos raros momentos felizes que teve ao seu lado, incluindo a convivência com a nossa família em nossa casa. Na manhã seguinte, no momento do enterro, pouco antes de fechar o caixão, meu irmão foi se despedir de Daniel. Surpreendentemente, a expressão de Daniel parecia serena e tranquila, em contraste com a expressão séria que ele havia apresentado durante o velório na noite anterior. Muitas vezes, para encontrar paz, mesmo no além, é preciso a ajuda de um grande amigo. O enforcado. Saudações, Luciano e ouvintes desse maravilhoso canal. Eu já postei alguns relatos que aconteceram comigo e você gentilmente os narrou de forma fenomenal. Esse que eu estou contando não aconteceu comigo. Foi no século XIX, na Itália, durante o tempo da unificação italiana. Minha avó dizia que sua mãe, ou seja, minha bisavó que veio da Itália, contava que a avó dela, desde quando era pequena, escutava essa história. O caso se passou em um vilarejo onde um homem tinha sido enforcado um certo dia. Uma mulher que trabalhava como cozinheira estava descascando batatas juntamente com muitas outras mulheres já tarde da noite, pois haveria uma festa no dia seguinte e todos os empregados estavam trabalhando, e o proprietário e senhor do casarão entrou na cozinha e disse, em tom de brincadeira para as mulheres que ali se encontravam: "Eu daria uma junta de boi para quem for na colina do enforcado e colocar um bolinho desses que vocês estão fazendo na boca do defunto." A mulherada toda se benzeu e pediram para Deus as livrarem do mal, e todas negaram a proposta, menos uma. A mulher que descascava batatas viu nisso a oportunidade de melhorar sua situação financeira e proferiu: "Eu vou. O senhor me dá a sua palavra na frente de todas essas pessoas de que irá cumprir a sua promessa?" O senhor da casa, meio sem jeito, rindo meio amarelo, mas sem querer faltar com a sua palavra, perguntou: "Você irá? Agora? Nessa hora? Subirá a colina do enforcado?" A mulher confirmou, mas antes quis confirmar que o homem cumpriria com a sua palavra. A mulher disse que sim, mas antes quis confirmar que o homem cumpriria com a sua palavra. O patrão a olhou por uns segundos sem falar nada e depois proferiu: "Está bem. Eu te darei uma junta de bois se, amanhã cedo, um dos meus empregados for até a forca e ver o bolinho na boca do enforcado." Então a mulher pegou um bolinho, se dirigiu para a saída da cozinha, enquanto as outras ficaram olhando assustadas e fazendo o sinal da cruz. E quando ela ia passando pela porta, ela viu um filhote de gato preto se lambendo, pegou ele, colocou dentro do bolso do avental e sumiu na escuridão. As horas foram passando e nada da mulher voltar. Todos os empregados foram dormir sem saber o que havia acontecido, a maioria achando que ela ficou com medo e foi para casa em vez de voltar para o trabalho e ser caçoada. No outro dia, bem cedo, começava a rotina no casarão, e notando que a mulher não chegava, uma das trabalhadoras foi falar com um homem empregado do patrão que repassou a mensagem a ele. O patrão, preocupado, disse para seu empregado pegar a carroça e subir a colina. Depois de um tempo, o homem voltou, mas, deitada na carroça, estava a mulher da cozinha. Todos foram ver o que tinha acontecido. A mulher estava deitada, pálida, e seus cabelos estavam todos brancos. Eles haviam esbranquiçados da noite para o dia, já que ela tinha uns 30 anos no máximo. O patrão mandou que chamassem um médico e que a colocassem na cama. Após uma longa espera, o médico chegou. Ele demorou porque vinha de outro vilarejo.
O médico examinou e fez a mulher acordar com alguns medicamentos que fez ela cheirar. A mulher, quando acordou, abria a boca, mas não saía som nenhum. Ela havia perdido a fala. 1 ano se passou e a mulher continuou sem conseguir falar. Durante esse tempo, ela havia envelhecido cerca de 20 anos. Nesse período, o patrão arcou com os medicamentos e com ajuda para a mulher, pois ele se sentia responsável de certa maneira. E então, assim como parou, ela começou a falar novamente. A mulher então contou o que aconteceu após sair do casarão. Ela disse que após pegar o gato e começar a andar rumo à colina, começou uma ventania, um vento gelado que parecia não querer deixar ela continuar, pois ele enchia os seus olhos de poeira. Mesmo assim, ela continuou firme. Subiu a colina na escuridão e quando de longe viu a forca e algo que estava pendurado nela. Ela foi chegando, até quase ficar embaixo do enforcado que pendia pelo pescoço e tinha o rosto distorcido, talvez pela dor que a morte violenta havia causado. A mulher pegou o bolinho de um dos bolsos do avental e, enquanto segurava o gato em uma das mãos junto ao seu peito, começou a dirigi-lo à boca do enforcado, se esticando toda para isso, já que o defunto estava a uns 30 centímetros acima do solo. Ela disse, então, que o homem morto abriu os olhos e que seus olhos eram cinza. Ela tomou um susto e abraçou o gato fortemente, que estava todo arrepiado e com a boca aberta como se fosse se defender de um cão bravo. Segundo ela contou, o enforcado então falou. Ele primeiro disse alguma coisa em latim e depois, olhando para ela, disse: "A sua sorte é esse gato." A partir daí, ela disse que o morto fechou a boca e os olhos e ela sentiu como se estivesse caindo e perdeu os sentidos, acordando na cama e com o médico a segurando. Ela disse que gritava, mas o som não saía. Ela se sentia muito cansada e com dores em todo o corpo durante todo o ano após o acontecido e sempre via o homem enforcado nas noites olhando para ela. Quando completou 1 ano e ela conseguiu falar, ela se sentiu mais forte e sem muitas dores que a atormentavam. Luciano, eu não sei onde isso ocorreu, com quem foi e em que ano, mas é uma história muito antiga que a minha avó contava, que a sua mãe, sua bisavó e provavelmente a avó desta também contou. Então, depois de contar essa história, a minha avó sempre dizia para mim que seus antecedentes diziam para geração após geração que eles não deveriam desrespeitar os que já se foram. Cada um tem o seu lugar. Muito obrigado, Luciano.